Fala, meu amigo concurseiro, concurseira. Professor Carlos Borba aqui falando para vocês. E na aula de hoje nós iremos abordar um tema bastante importante sobre a hidrografia alagoana, para você que vai fazer o concurso da PM do nosso estado. Então vamos lá, sem enrolação, vamos para a primeira questão. Temos aqui na primeira questão uma questão que já caiu em anos anteriores, tá? O nome do estado de Alagoas é uma referência às diversas lagoas existentes no território desse estado, entre as quais se incluem a Lagoa Mundaú, Amanguaba e Jequiá. Pessoal, presta bem atenção. O próprio nome do estado já remete à questão, né? O estado de Alagoas. Então, por que chamaram de Alagoas quando chegaram aqui os colonizadores? Porque eles identificaram no território alagoano uma região bastante acidentada, com diversos lagos, com diversas lagoas na região, entre as quais hoje as principais são a Lagoa Mundaú, a Lagoa Manguaba, que circundam ali, né, a capital Maceió, e a Lagoa do Jequiá, que fica um pouco mais ao sul. Até em referência a isso, o nome da capital, Maceió, né, significa tapa alagadiço, que é a região alagada, né, ou alagadiço que já existia na época dos colonizadores, quando eles começaram a descobrir, né, a conhecer o território, a colonizar essa região aqui do estado de Alagoas, que fazia, na época, parte da capitania hereditária de Pernambuco. Então, vamos marcar essa questão aí como verdadeira, né? A gente vai marcar essa questão aí como uma questão verdadeira. Então, é uma questão correta. Ok, meu querido? Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão que já está aí para vocês, nesse material aí que eu coloquei para vocês. Segunda questão. O território alagoano é marcado por uma composição hídrica irregular. Aqui está errada a digitação, né? O território alagoano é marcado por uma composição hídrica irregular, formando uma região de rios temporários e perenes. Então, presta bem atenção aí, meu querido. Você teria que saber, né, o que seria rios temporários e rios perenes, ok? Então, de antemão, essa é um conceito que você já deveria saber de forma muito segura, que é temporário é aquele rio que passa um período do ano cheio com água, com um bom volume de água, e um longo período do ano seco, sem água. E esse tipo de rio, eles são típicos de rios que dependem apenas de um regime, que é de uma forma de abastecimento, que é a forma das chuvas, a forma pluvial, certo? Então esse rio tem uma nascente lá longe na sua nascente e o grande volume de água dele depende do regime pluvial, né, do regime das chuvas. Então na época de chuva, de que não tem chuva, esses rios secam, né, e somem, desaparecem, também chamados de rios intermitentes, ok? Já os rios perenes são aqueles que têm vários tipos de regime, ou seja, são abastecidos de várias formas diferentes. São os rios chamados rios perenes, né? Rios que nunca secam, né? Depende do volume de chuva, tem grandes nascentes, nascentes fortes, várias nascentes ao longo do seu percurso, vários afluentes, e alguns deles até também dependem do regime nival, que é o regime do derretimento das geleiras, das neves. Então, olha só, meu querido aluno, preste bem atenção. O território alagoano é marcado por uma composição hídrica irregular, certo? Então, realmente, essa composição hídrica, ela é irregular. Nós temos aqui, ó, nesse material, alguns rios importantíssimos no território alagoano. Que seria o rio Moxotó, que passa aqui, ó. Seria o rio Ipanema,
Tem esse rio aqui, ó. O rio Traipu, que vem lá de Pernambuco, são todos rios temporários. São todos rios que passam um período do ano, um período de inverno, um período de chuva, cheio, com um bom volume de água, e grande parte do ano seco, sem água. Então são rios temporários. Mas todos esses rios aqui, ó, já a partir do rio Piauí aqui, ó, já a partir desses rios, ó, o rio Pratagi, o rio Camaragibe, né, esses rios do litoral norte todo, ó, o rio Mundaú, que vem aqui que forma a Lagoa Mundaú, o rio Paraíba, né, todos esses rios aqui, o rio São Miguel, o rio Cururipe, todos esses rios aqui, ó, que você está observando que tem um grande volume de rios bem maior no lado do Atlântico, na vertente do Atlântico, né, do que na vertente do São Francisco, vertente São Franciscana. Então você consegue perceber aí que a grande maioria desses rios da parte do Atlântico são rios perenes. Então, e os rios lá do lado da vertente São Franciscana são rios intermitentes. Então, nós temos sim uma rede hidrográfica bastante irregular. Então, nós iríamos marcar essa questão como o quê, pessoal? Essa questão seria uma questão verdadeira também, né? Uma questão correta, certo? A gente iria marcar ela como correta, por conta justamente dessa estrutura, né, irregular. De um lado tem rios perenes e intermitentes, né? E do outro lado a gente é composto apenas de rio perene, certo? Então, pessoal, estou abordando aqui essas duas questões de bastante importância, que caíram em questões anteriores. Espero que você tenham gostado. Se você quiser saber um pouco mais sobre os rios alagoanos, tem uma aula aí no canal, né, falando sobre a hidrografia alagoana. Eu vou explicar a hidrografia alagoana de forma mais detalhada para você, certo? Então, se você se interessou pelo assunto, se foi bom para você, busca aí essa aula no canal, dá um joinha, passa para o seu amigo concurseiro aí também e te espero nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Valeu, tamo junto, até a próxima.